a nossa resenha esportiva. A Mauri aqui e João Pedro Melo. Boa tarde, vocês bem-vindos. Um empate complicado aí pro Botafogo, né? Boa tarde, Serginho. Boa tarde, João. E não complicar, acho que a palavra é muito pesada usar o complicado, né, Paulo? Diante do que foi o jogo, né? O Botafogo jogou muito mais bola do que o Náutico durante 80% do jogo, praticamente. Claro que o empate não foi o melhor resultado, mas trouxe o time pelo menos para o G8. Vitória com certeza teria agradado muito mais, né? Por conta de questões de ponto, por conta da questão até da tranquilidade dentro da tabela de classificação. Mas eu acho que eu prefiro ficar com o que eu pude presenciar em campo. Com o Botafogo com variação de jogada, com boa oportunidade, jogando com o Murilo, principalmente o Hélio, o volante número 5, jogou muita bola. Jogou com a 8. Jogou com a 8, desculpa. Mas jogou muita bola. O cara brigado. Enfim, o Zé Mário também fez uma boa partida. Acho que eu prefiro contactar tudo isso aí. Acho que o Botafogo ontem, claro, a entrada do Bismarck, a entrada do Mosquito no tempo são outros atrativos, foram outros atrativos para a partida. O time, pelo que apresentou ontem, é se sair daquela balança, né, de imprecisão, né? Essas últimas 3 rodadas em que o time estava meio que decaindo, né, meio que mostrando um futebol mais aquém do que de fato já tinha proporcionado ao torcedor nessa temporada, nessa Série C. O Botafogo deu o torcedor ontem, inclusive, nem teve o torcedor saiu frustrado de fato. Empatar na situação que teve muita oportunidade, faltou aquele pontinho que você trouxe aí nos melhores momentos. Não teve uma grande defesa do goleiro do Náutico, mas a bola do Rio, praticamente debaixo da E a falta a falta de um chute, o próprio Bismarck no tempo, mas eu acho que o Botafogo deu um recado importante para o torcedor e para o próprio Botafogo. E aí? boa tarde, Serginho, para você, para a Mauri, para todo mundo que está acompanhando o Correio Esporte. Eu acho que a gente tem várias formas de analisar esse resultado, porque concordo com o que a Mauri falou. Se você pega o que foi o jogo, o Botafogo demonstrou repertório, foi para cima, dominou o Náutico, que começou melhor. Até surpreendente, né? O Botafogo sempre começa abafando, como você trouxe aí na matéria, Serginho. O Náutico foi quem começou a controlar o jogo, mas o Botafogo logo tomou as rédeas e foi dono do segundo tempo inteiro. Inclusive o Náutico, quando tinha um escorão ali, caía, acabou, não tinha jogo, né? Ficou muito... A gente pôde perceber isso também nas entrevistas depois do jogo, com o resultado. E se pega o jogo, de fato, o empate foi. Jogou contra um time que também tem ambição aí de estar no G8, está fazendo isso, e propôs bastante. A gente sabe que são 11 contra 11. O Botafogo vai esbarrar. Muitas vezes esbarraram em moda, por exemplo. Então, tem mais. Quando pega esse recorte, a torcida começa a ficar... empate em casa. O terceiro empate em casa. Quando foi a última vez que em casa, vai ficar regatada. Porque se pega só o Botafogo e resultados positivos, chega agora. Empata, não tá tão ruim, mas é todo o contexto. Mas concordo, o Botafogo mostrou que tem variação e principalmente o Botafogo começa a se mexer para resolver os problemas que todo mundo tem dentro de campo. Chegou o Magrão, que ainda precisa se entrosar um pouco mais, mas a gente vê que tem aquele toque de qualidade. A gente vê que ele sabe o que faz com a bola ali no meio de campo. Enfim, agora a questão é no ataque, né? Porque tem mais mudança acontecendo. Tem novidade aí. Exatamente. Né? A gente viu que o Thiago Reis não consegue se firmar. No começo da temporada. É importante você falar, ele não consegue se firmar. O treinador Felipe Surião estava lá na coletiva, ele foi muito claro. Só tem ele. Só tem ele no elenco. Tanto é que na hora de mexer, entraram jogadores que jogam para fazer aquela função, né? Eu tive que treinar o Bismarck para entrar ali como esse atacante, homem mais, né, de referência. E eu acho que ele faz uma referência também, um lembrete. Quem usa isso muito bem no futebol brasileiro é o Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, com o atacante o Rony, né, que da seleção brasileira, joga ali como homem de frente. De fato, ele já é outro lado, um cara mais baixo, um jogador mais lógico, tem aquela posição, né, de jogar na primeira linha, jogando muito em cima da zaga. E isso é uma novidade, não é uma coisa mais
de amplitude no futebol mundial, né? Você tem jogadores hoje, você procura as grandes referências camisa 9 no futebol mundial, você só tem o Haaland, né? Como Haaland e o Benzema, que não é mais do Real Madrid, mas os demais são jogadores velozes que fazem justamente esse trabalho de contenção lá na frente. O Tiquinho Soares, por exemplo, não é um cara veloz, o paraibano que joga no Botafogo, mas tem feito, acho que tem sido pedido pelo treinador português lá no Botafogo, também faz muito essa pressão. Acho que foi um detalhe legal, achei interessante essa alteração e parece ter dado certo, né? Porque o Luiz Marques entrou bem, fez gol, enfim. Pois é, só para ilustrar essa questão do Thiago não se firmar, são 19 jogos e 3 gols apenas para um camisa 9, né? Ele marcou no Paraibano contra o Campinense, contra o Alto Esporte e contra o Remo, naquela vitória do Botafogo fora de casa, fez o segundo gol. É muito pouco. Por isso que já tinha essa movimentação, porque quem estava no ataque do Botafogo também não estava fazendo gol, que era o Bruno Paraíba. Que é pior do que o Thiago, não tinha feito nenhum. E esse está confirmado. Esse já foi. Pelo menos o Suriano confirmou. Tanto é que foi relacionado. Já segunda divisão da Coreia do Sul. Já vai jogar lá no futebol novamente, né? Ele que tem chegada. Que ainda não é quem vai resolver o problema do camisa 9. Mas tem chegada. E essa chegada me pegou de surpresa, porque ontem, nos bastidores, a gente até preparou uma tática que Edson é a primeira do Botafogo, né? E agora o Botafogo acabou de anunciar há pouco mais de 20 minutos Emerson Carioca, atacante do Falcon de Sergipe, como é um jogador. Eu confesso aí que no Wikipedia, depois no YouTube, para ver um pouco, porque eu não consigo lembrar que é Emerson Carioca. Era um nome que a torcida já falava bastante. Além nas redes sociais. Inclusive, quando o Serginho ao vivo no Jornal da Correia, perguntou ao Afonso da Fogo contratações e o Afonso, amanhã já chega um jogador, mas depois chega o camisa 9. Atenção, quem não assistiu, procura no YouTube e escuta direitinho o que o Afonso falou. Vai chegar um atacante, mas ainda vem o camisa 9. Por isso eu acho que o Emerson Carioca chegar não inviabiliza a chegada do Edson Cariús. Eu tenho informação dentro do Botafogo de que Edson Cariús chega dia 30. A intenção do Botafogo é fechar. Dia 30. Era fechar com esse Mas é porque ele tá jogando... É porque ele tem contrato com o Taquari, lá do Paraguai. Até o e não é simples assim de conseguir a ação. Apesar da vontade, tem muito torcedor que vai lá no Instagram. Edson, vem jogar no Botafogo. Seria uma honra. O projeto do Botafogo já era trazer Emerson Carioca e Edson Cariús. O que o Afonso falou aqui para Serginho. Pelo menos já tem coisa que ontem faltou. Faltou um pouco do Botafogo lá essa bola para dentro da área, porque não tinha. O Emerson ainda não é esse cara. Ele é um cara que joga pelas pontas, ali pelo lado direito, onde já tem o Matheus Anderson, então talvez ele seja um Matheus Anderson, um cara que jogar pelo lado esquerdo, ou até um cara que vai subir mais. Então é o centroavante, que é o Edson Cariús, que o Botafogo espera. E esse aí sim. Esse é uma boa opção também. Já é uma chegada. 27 anos, jogou com o Felipe Surian na Portuguesa. É importante lembrar isso, que ele já tem esse entrosamento aí, esse conhecimento. O Surian segue trazendo jogadores com os quais ele já trabalhou, né? Por isso que a torcida já estava ligada também no nome do Emerson Carioca, que nas redes sociais já postou uma foto no avião embarcando, né? Então, o Carioca tá certo já. E a torcida... O Carioca tá certo, tá confirmado. Tá no Instagram do Botafogo já. Mas a torcida... até sair aqui para dar Não, tá aqui, ó. É oficial. Mas mais cedo, antes do Botafogo fazer um anúncio, a torcida já ia no Instagram dele e disse que ele estava viajando. Então, já sabe. Já tá aqui na matéria do controle, já tá no cafezinho ali, fazendo aquele... Lá tem bolo. Lá é bacana. As tias da maravilha, nosso abraço. A gente diz isso. Sempre agradando, eu acho que é importante essa troca de... A gente tá falando de maravilha, de nossos aí. O Mota passou pelo... Estava na também, jogou no CSA também, estava treinando na Maravilha. Ele é um cara que faz ali a função de meia, mas ele, como é um cara alto, também joga na referência. Então não sei se daqui pro dia 30... Eu acho que vão segurar o Bruno até o badalo assim do... não deu Edson, vem tu. Porque o cara tá em teste. E isso foi nos passado pela assessoria de imprensa do clube. Porém, no dia da apresentação do Magrão, o Bruno Mota passou pelo corredor polonês. O jogador que passa pelo corredor polonês... Bem-vindo. É bem-vindo, né? Então, para mim, ele estaria dentro do elenco. Mas, também conversado... O legal de você ir para o jogo, ficar nos bastidores, que você conversa... Você vai catando as informações, né? Ficando um pouco mais por dentro das situações. E ontem estava fantástico, né, Maurício? Ontem tinha muita gente, né? Ontem o jogo do Botafogo e Náutico, aí estava lá Douglas Santos, né? Como a gente mostrou. Você tinha Douglas
Ó, você tinha uma seleção. Jailson, uma seleção paraibana, né? Douglas Santos, Vitor Ferraz e o Jailson, né? Só aí. Tá mal, Resolve metade dos problemas do Botafogo. Né? né? O futebol. A pessoa está mal do lateral. E um detalhe importante que acho que a gente nem falou, eu acho que parabenizar o Marchiori, parabenizar o Náutico, que saiu de campo, todo mundo com a mesma linguagem, dizendo que veio aqui para empatar, veio aqui para segurar o jogo. Os caras conseguiram jogar durante os 90 minutos numa linha em que o Botafogo foi difícil realmente. O Vitor falou romper. isso, né? A gente tinha um plano de jogo, a gente sofreu. O Botafogo não chegou tão claramente assim, à exceção daquelas bolas que vocês falaram, que o Jailson toca e o Renan Siqueira tira e que o Wagner vai buscar de dentro do gol, né? A falta do Netinho muito bem cobrada. Mas à exceção desses lances, o Náutico não foi tão afetado assim. E o Vitor disse, isso é o plano. A gente sofreu, mas a gente sai satisfeito com o empate. É chato, principalmente pro torcedor do Botafogo, que quer ver jogo, né? Falando no Vitor, né, rapaz? Que lateral, né, rapaz? É inteligente demais, assim. 35 anos, né? Pois o cara é mas capitão ele da equipe, não precisa não correr. passava por lá, por ele. A leitura que ele faz de jogo. A leitura, exatamente. Ele Souza tirava também, a bola, Souza assim. também jogando muito. Eu me impressionei também com o porte, não o porte físico do tamanho do Jael, mas a consequência que o que ele consegue trazer ainda de bom pro futebol. Briga, né? Porque Mas ele é forte brigador, também, ele né? consegue virar, ele consegue muito voar. forte, E pra mim o que fica Ele saiu, a gente tava no vestiário do Náutico na partida, ele saiu acabado, né? extenuado. Nos 90. E o que Mancando, fica né? de resultado, de fato, desse jogo é como a Série C é equilibrada. É como é na vontade, não é tanto assim no jeito. É como é no entendimento do trabalho que o Marchiori passa, que o Surian passa. Como os jogadores vão assimilar isso e vão se entregar em campo, porque é tudo nivelado. A gente viu o São Bernardo voando aí. Hoje o Amazonas, cuidado com o Amazonas, viu? Porque é candidato a Série B. A onça pintada, meu amigo. Mas o Botafogo foi lá e não perdeu. E só tem 4 anos a equipe do Amazonas. E o Sassá, né? Pois é, fazendo gol. E o Botafogo quando foi lá e não Amazonas perdeu. Agora sim. Quando o Amazonas foi criado, Nesses bastidores- o Botafogo já estava há 6 temporadas Na Série C, né? Na Série Esses C. bastidores também tem coisa que a gente precisa ligar o alerta. Ontem eu conversava com os amigos no intervalo, os amigos cronistas esportivos aqui da Paraíba, entre eles o Iago Sarinho, Grande Iago. o Fábio Hermano, Tô querendo lembrar agora a memória, depois da bariátrica, eu fiquei meio lento. Mas enfim, conversei com alguns amigos ali na beira do gramado sobre a sequência do Renatinho. Como o Renatinho tem sido, não sei, escanteado. Perdeu mas espaço. Perdeu realmente espaço para... E aí um detalhe, segundo tempo assisti por trás do gol do Náutico, acho que é uns 40 e parará. Agora o Almedão é legal porque tem um cronômetro, fica lá, mas fico sem a preocupação de não estar aqui, tá só no raidinho, né? E aí 40 e poucos os caras chamaram os jogadores para a última mudança, não lembro quais foram os 2 últimos jogadores que entraram no Botafogo. Coisa para jogar 3, 4 minutos. Acho que o Rogerinho entrou um pouco antes. O Rogerinho tô tentando teve buscar até algumas o Lucas oportunidades. Mendes. Lucas Mendes na lateral direita e entrou alguém no lugar do Wesley. Eu vou... Antigo Marco Antônio. Marco Antônio, perfeito. E não foi chamado o Renatinho. Eu vi o Mota, capitão da equipe, chamou o Wesley zagueiro, que estava no banco de reservas e fez uma conexão. Eu peguei, tirei o ouvido, o fone do ouvido, fui um pouquinho mais perto para tentar captar alguma coisa, ele colocou a mão, mas eu vi nos lábios, na leitura labial, que ele falou do Renatinho. Eu não sei se já é, eu sei que eles jogaram juntos, enfim, tem uma história, uma afinidade. E ele olhou para o banco de reservas com e disse, poxa, por que ele não chamou o cara? Podia ser melhor ali e tal. Tô falando, né? E você vê que... Eu até pensei, né? Dentro do jogo ontem, conversando justamente ali com os cronistas ali atrás, com o Marcos Oliveira também, disse, cara, eu acho que o Renatinho caberia nesse jogo, sabe? Eu acho que ele é uma oportunidade para o cara tentar fazer uma coisa diferente, que ele é um cara mais agudo, mas ele prefere ficar ainda com o Rogerinho, e aí a gente respeita completamente, porque E quem até o sabe, Marco Antônio que entrou também quem depois. sabe de fato o que acontece dentro de campo é o treinador e a comissão técnica que está vendo ali, vendo ali no dia a dia, né? Mas é um nome que chegou aqui para ser grande, e aí não fazendo o advogado do diabo e voltando a meia culpa, ele teve oportunidade. Sim. Ele foi titular durante todo o Campeonato Paraibano. Ele era o camisa 10 no começo do ano. Ele chegou aqui, ele é o camisa 10, inclusive, né? Ele chegou aqui para ser veste 10. Ele chegou aqui para ser o cara e não conseguiu transformar isso no investimento que o Botafogo fez contra ele. Então, acho que a chegada de Edson Cariús com a chegada do Emerson agora pode significar a saída de algum grande nome por conta da folha, né? E essa folha pode ser diluída um pouquinho aí com a saída do Renatinho. Acredito eu. Chuto. O último ponto que eu queria fazer aqui é aproveitar para parabenizar também Serginho ontem pela entrada ao vivo no Jornal da Correia, né? Porque é muito bom. Conversando com todo mundo, né? Dentro de campo é diferente, né, Serginho? Quando o jogo permite que o horário seja
pra gente ali mais atrativo, que encaixe, você pôde conversar com a torcida, a turma foi lá, fez a festa. Muito bom. Sente Quem gostou muito da entrada dele foi o Simon Cavalcante. Ele pegou a camisa do Simon ali escondido no meio. A dele amassou, aí o Simon, quando chegou hoje, Acontece. Bastidores. Eu derramei maquiagem na camisa. Aí fui Aí teve que lavar. usar de Simon, né? Lavei. É. Eu não sabia nem que era de Simon. Eu disse, gente, eu preciso de uma camisa aqui. Eu achei até que era de João Fernandes, sabe? Mas deu tudo Pronto. Eu ia certo. até tudo mandar certo. um áudio pra João. João, O importante é notícia e o Simon ficar sem camisa, depois ele resolve, né? Tinha tempo pra ele. resolveu. Resolveu. Gente, bom demais esse papo, essa conversa. Valeu, Amaury. Obrigado pela tua participação. Vamos embora. Valeu, João. Obrigado também Valeu, Sérgio. pelo que você falou. Foi maravilha, né? Foi maravilhoso. Faltou só a vitória, né? Faltou. Para o torcedor do Botafogo. E mais uma vez, parabéns. Botafogo divulgou agora há pouco o boletim. Pouco mais de 6.100 pagantes ontem. Aí com aqueles troca ali, eu chuto 9 mil fácil ali. Eu chuto uns 8, 9 mil. A torcida 5 mil, Tinha né? muita gente É a lá. torcida do Náutico, a primeira nessa Série C visitante que vem, né, para o Almeidão de fato, porque o Botafogo tinha recebido outros adversários todos sem torcida. Só de ônibus foram 12 ônibus Pela de proximidade Recife. também, sempre tem muito torcedor do Náutico aqui também, então, bonito o número, mas, claro, valorizando os torcedores botafoguenses que seguem indo. Esse horário não é fácil, tá? Não. Segunda-feira, no E começo São da João, meu semana, friozinho, chuvinha, a torcida tá O chegando próximo junto. jogo aqui é pior, porque é o final do mês, dia 28, 27. dia 27, e depois do final de semana de São João. Torcedor do Botafogo tem que fazer uma outra promoção, porque senão não tem bolso que aguenta. Mas pode ter certeza que vai ter charanga, que vai ter a torcida. Vai dar cantando, todo mundo a lá, festa vai estar certeza. feita. Não, foi uma festa. Foi E é um foi reencontro muito bonito. E é um Foi reencontro, gostoso o jogo. e é um foi reencontro com o gostoso. Mário Sérgio, né? Que voltou a marcar, o Mário Sérgio, atacante do Papão. O que fez o gol de Fez bicicleta, o gol de ali bicicleta contra o Náutico. Pelo Botafogo. Então, assim, e pode ser a estreia do Emerson, enfim, quem sabe até a E chegada aí, do esse anúncio jogo- da chegada do Edson também. Esse jogo o Botafogo tem que ganhar, tá? A gente tava Agora é vendo a obrigado. tabela. Agora é Paysandu obrigado. tem 11 pontos, se ganha, chega junto Os ali. pontos que tinha que perder. Acabou. E em casa, acabou. em casa, O tem crédito que vencer acabou. em casa. O crédito acabou, até porque as equipes subiram muito. Tá tudo ali muito perto, né? O Mas a CSA gente joga vê- lá, se o CSA ganhar, já joga o Botafogo para a 8ª colocação. Mas a gente vê que o caminho está sendo bem trilhado, né? Dentro de campo a gente vê que o Botafogo tem possibilidade de vencer. E o é equilíbrio, só ajustar algumas você coisas. pontuou muito bem, João, esse equilíbrio da Série C. O São Bernardo começou com tudo, perdeu acabou perdendo agora por Volta Redonda. Surpreendente, todo 3 a 0. mundo falou, 3 a 0. todo mundo falou também. Que o Chacotada. Botafogo empatou com o Floresta estava lá embaixo, o Floresta ganhou também. Ganhou do São Bernardo. Né? Então, assim, é um equilíbrio muito grande a Série C. Todo ponto é importante. Eu acho que por isso que o Náutico comemorou tanto esse ponto fora. O que não pode é perder ponto em casa. Eu acho que- Exatamente, eu acho agora o que Náutico esse vai jogar 2 jogos em casa, então eles tinham isso Na forte cabeça. na cabeça. A gente só precisa de um pontinho aqui, que a gente volta para casa e tenta fazer o nosso dever de casa. É contra o Amazonas, não é nada fácil, mas... E a vitória do Volta Redonda apaga um pouquinho da dor que o torcedor do Botafogo sofreu para a derrota Pois é. para o time carioca lá fora, né? Lá, Venceu, lá no por que Rio, não, né? os 2 melhores times do começo da Venceu competição. os dois melhores times. Verdade. É. Valeu, gente. Aí encerra o pela programa, porque senão a gente vai passar da tarde toda aqui. viu? Começa Daqui a conversar pouco a aqui, diretoria mas manda. Ei, porque chegou a ontem- hora já. Ontem foi muito bacana, realmente, o jogo. Foi uma festa. Porque contra o Paysandu também tem essa atmosfera que a gente teve no jogo do Náutico, que, claro, termina com a vitória do Botafogo. Corre, Esporte, fica por aqui. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.